Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Quebrando barreiras, na cidade de Cesárea, morava um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada Itálica. Era piedoso e, junto com todos os da sua família, pertence ao grupo tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava sempre a Deus. Certo dia, pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Viu claramente que um anjo de Deus vinha ao seu encontro, chamando Cornélio. E Cornélio olhou para ele, cheio de medo. Perguntou: O que há, Senhor? O anjo respondeu: As orações e esmolas que você fez foram aceitas por Deus em seu favor. Agora, mande alguns homens a Jope, para que tragam certo Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de um curtidor chamado Simão. Quando o anjo que lhe falava desapareceu, Cornélio chamou os 2 empregados e um soldado piedoso que estava a seu serviço. Explicou-lhes tudo e os mandou a Jope. No dia seguinte, quando eles estavam a caminho e se aproximavam da cidade, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para rezar. Sentiu fome e quis comer, mas enquanto preparavam a comida, Pedro entrou em êxtase. Viu o céu aberto e uma coisa que descia para a terra. Parecia uma grande toalha sustentada pelas 4 pontas. Dentro dela havia todo tipo de quadrúpedes e também répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque eu jamais comi coisa profana e impura. A voz lhe disse pela 2ª vez: Não chame de impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi recolhida ao céu. Pedro ficou perplexo e interrogava a si mesmo o que podia significar a visão que acabava de ter. Nesse momento, os homens enviados por Cornélio perguntaram pela casa de Simão e se apresentaram à porta. Eles chamaram e perguntaram se estava hospedado aí certo Simão, chamado de Pedro. E Pedro ainda estava pensando sobre a visão, quando o Espírito lhe disse: Aí estão 3 homens que procuram por você. Levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque fui eu que os mandei. Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: Sou eu mesmo que vocês estão procurando. Qual é o motivo que os traz aqui? Eles responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, estimado por todo o povo judeu, recebeu de um anjo santo a ordem de convidar você para ir à casa dele, a fim de escutar o que você tem a lhe dizer. Pedro então os fez entrar e lhes deu. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns irmãos de Jope o acompanharam, e no outro dia chegou a Cesárea. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu-lhe ao encontro, caiu aos seus pés e se ajoelhou diante dele. Mas Pedro levantou, dizendo: Levante-se, eu também sou apenas um homem. Depois, continuando a conversa com Cornélio, entrou em casa, encontrou muitas pessoas reunidas e disse: Vocês sabem que é proibido para um judeu relacionar-se com um estrangeiro ou entrar na casa dele. Deus, porém, mostrou-me que não se deve dizer que algum homem é profano ou impuro. Por isso, sem hesitar, eu vim logo que vocês me mandaram chamar. Agora, pergunto, por qual motivo vocês me fizeram vir? Cornélio então respondeu: Há 4 dias, nesta mesma hora, eu estava em casa, recitando a oração das 3 horas da tarde, quando se apresentou diante de mim um homem com vestes resplandecentes e me disse: Cornélio, sua oração foi ouvida e suas esmolas foram lembradas diante de Deus. Por isso, mande procurar em Jope certo Simão chamado Pedro. Ele está hospedado na casa do curtidor Simão, à beira-mar. Imediatamente mandei chamá-lo, e foi bom você vir. Agora, portanto, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor o encarregou de nos dizer. A essência da catequese de Pedro. Pedro então começou a falar: De fato, eu estou compreendendo que Deus não faz diferença entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, seja qual for a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e eles
e lhes anunciou a boa notícia da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu com toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João? Eu me refiro a Jesus de Nazaré. Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, e ele, Jesus, andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com Jesus, e nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles mataram Jesus, suspendendo-o numa cruz. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia. Ele concedeu manifestar a sua presença, não para todo o povo, mas para as testemunhas que Deus já havia escolhido, para nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ele ressuscitou dos mortos, e Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Sobre eles, todos os profetas dão o seguinte testemunho: todo aquele que acredita em Jesus recebe, em seu nome, o perdão dos pecados. O Pentecoste dos pagãos. Pedro ainda estava falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis, de origem judaica, que tinham ido com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os pagãos. De fato, eles os ouviam falar em línguas estranhas e louvar a grandeza de Deus. Então Pedro falou: será que podemos negar a água do batismo a estas pessoas que receberam o Espírito Santo da mesma forma que nós recebemos? Então Pedro mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse alguns dias com eles. A igreja cresce e se espalha em ambiente judaico, ainda ligada às observâncias e práticas judaicas. Daqui por diante, o fermento cristão começa a espalhar-se em ambientes pagãos. Surge agora a questão: até onde os costumes judaicos são parte essencial da fé cristã? Até que ponto os elementos culturais podem criar obstáculos à evangelização? Pouco a pouco, avoluma-se a controvérsia, que vai provocar em Jerusalém o primeiro concílio da Igreja. Está na fronteira da terra judaica com o mundo pagão, fronteira que, na verdade, separa mundos e mentalidades. O judeu era limitado por dois grandes tabus culturais: a lei da pureza, que impedia comer certos alimentos, como também a lei que proibia misturar-se com pagãos, igualmente considerados profanos e impuros. Temos aqui a queda desses tabus. Se fossem conservados, impediriam a Igreja, nascida em ambiente judaico, de se expandir pelo mundo pagão. O próprio Deus destrói a barreira entre os homens, porque ele quer unir todos num único povo de seu Filho. A Igreja, portanto, deve distinguir entre o que é a essência do Evangelho e o que pertence a determinado tempo ou cultura. Uma ação missionária que confundisse o Evangelho com particularismo culturais não seria evangelização libertadora, mas colonização dominadora. O texto reflete a essência da catequese primitiva. Na estrutura dessa catequese, podemos ver a estrutura dos atuais evangelhos escritos. Estes não são mais do que a cristalização da catequese realizada em comunidades particulares. O ponto de partida da evangelização e da catequese é o reconhecimento de que o povo de Deus é formado por todos aqueles que o respeitam e praticam a sua vontade, ainda que de forma inconsciente e anônima. É essa prática da justiça que a evangelização visa descobrir, fazer crescer e educar, mostrando tudo o que Deus realizou em favor dos homens através de Jesus Cristo. Note-se que toda a atividade de Jesus está resumida numa frase que define o programa da ação cristã: fazer o bem e curar todos os que estão dominados pelo diabo. Em outras palavras, trata-se de despertar relações justas entre os homens, a fim de que eles vençam a alienação e construam uma sociedade voltada para a vida que Deus quer. Este é o Pentecoste dos pagãos. Note-se que os pagãos recebem o Espírito ao ouvir a palavra. Isso comprova que eles já aceitaram e se comprometeram com o Evangelho. A ação de Deus precede o próprio rito do batismo,
que é sinal visível da pertença ao povo de Jesus Cristo.